Mensagem número 30, para vencer o mal, baseada numa passagem da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, onde ele diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E Emmanuel comenta: muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito, ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês, sem adesão ao campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela porcentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta remeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Então, pessoal, aqui na última frase do comentário de Emmanuel, ele já dá o resumo de toda a fórmula que sintetiza o próprio tema da mensagem, para vencer o mal. Ou seja, o que é preciso para vencer o mal? E Emmanuel já deixa muito claro: é preciso acender uma luz. Ou seja, não se combate as trevas, não se combate a escuridão, se não for acendendo uma luz. Quando a gente entra num lugar escuro, num lugar onde a gente não está conseguindo enxergar nada, o que nós fazemos? Nós acendemos a luz e instantaneamente as coisas ficam claras, as coisas ficam aparentes. Aqui nós podemos inclusive interpretar essa luz nesses dois sentidos, como a luz como o bem, a luz como algo construtivo, e a luz também como algo que clareia, algo que clarifica e que, portanto, nos permite fazer as melhores escolhas de que tipo de fala teremos que colocar diante de uma situação que se apresente como um mal, que se apresente como uma negatividade, e que tipo de ação também podemos imprimir para, de preferência, interromper a negatividade, e se não for possível interromper por completo, pelo menos diminuir, amainar, de modo a que aquilo fique menos intenso, já que é uma negatividade. Então, quando o Emmanuel nos dá essa fórmula de que é preciso acender uma luz, ele está reforçando aquele ponto onde lá no primeiro parágrafo ele critica, ou ele chama a atenção para muitas vezes a forma como a gente tenta disfarçar muitas vezes uma vingança, ou seja, uma tentativa de fazer com que a pessoa ou o ser que tenha nos feito mal pague aquilo que fez. E ele chama a atenção para atitudes de hostilidade indireta, ou seja, é o mais comum de acontecer, de um modo geral.
não é comum as pessoas assim partirem para uma hostilidade direta, para uma agressão mais explícita. Normalmente o que se faz quando nos deparamos, né, com ofensas ou com contrariedades que os outros nos impõem, é exatamente isso que Emmanuel descreve no primeiro parágrafo, né? A hostilidade indireta manifestada sob a forma de um favor adiado, né? Um favor que nós faríamos de boa vontade, mas que para aquela pessoa que nos contrariou nós já não vamos fazer com a mesma boa vontade, ou talvez até nem façamos, né? Ou seja, a gente não ataca a pessoa, mas a gente também deixa de ter boa vontade para com ela, né? Lembrando que a má vontade é uma das ações não virtuosas listadas no budismo, né, como uma ação não virtuosa de mente, né? Uma outra hostilidade indireta ainda que Emmanuel cita nesse primeiro parágrafo da mensagem é o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, né? Que é a ironia. Basicamente isso aqui é a síntese da essência da ironia, né? Porque quando a gente ironiza, né, o que a gente faz? A gente fala uma coisa querendo dizer outra. Então a gente faz um elogio, né, como por exemplo quando alguém comete um erro muito evidente, né, e a gente diz assim com um tom de voz bem debochado, né, você é muito inteligente, né, querendo dizer exatamente o contrário. Então aqui Emmanuel chama também a atenção para essa outra forma de hostilidade indireta, né? E ainda enumera também como hostilidade indireta o deliberado esquecimento, né? Ou seja, aquela diminuição do nosso entusiasmo em relação àqueles com quem a gente não simpatiza, né? A gente não consegue atender a essas pessoas com o mesmo entusiasmo com que os atenderíamos se eles nos agradassem, né? Então significa aqui que, embora a gente esteja tentando disfarçar a má vontade, né, por meio dessas hostilidades indiretas, dentro de nós estamos cultivando o mal igualmente, porque estamos dando asas à nossa aversão, né? E há muitos comportamentos, né? Há muitos tipos de ações que nos causam aversão e nós nos deixamos arrastar por essas aversões, muitas vezes manifestando esse tipo de hostilidade indireta que em suma, uma covardia, né? Ou seja, nós não queremos passar por pessoas más, né? Então despistamos a nossa maldade através dessa má vontade disfarçada, né? Ou de uma má vontade até mal disfarçada, né? E aí Emmanuel segue então no outro parágrafo dizendo que essa meia bondade ela é totalmente inadequada àqueles que se propõem seguir um caminho espiritual. Por quê? Porque os caminhos espirituais, todos eles, em todas as religiões, eles são interiorizadores, eles apontam para o cultivo do nosso mundo interior. Então, essa meia bondade que ele colocou aqui, inclusive entre aspas a expressão meia bondade, o que ela significa? Ela significa, na verdade, um mal disfarçado, né? Dentro de nós estamos deixando que a má vontade prolifere, né, em relação àquele fato ou àqueles fatos que nos causaram algum tipo de aversão. E isso Emmanuel inclusive classifica como uma desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Esse é o problema desse tipo de cultivo do mal, que é o mais frequente de todos, né? Talvez essa seja a lição que a maioria de nós, humanos, precisamos realmente aprender, né? Porque a maioria da humanidade não é constituída de grandes criminosos, de grandes assassinos, de serial killers,
ou de psicopatas, matadores, não. A maioria da humanidade, ela trabalha com esse tipo de comportamento, né? E nós, por invigilância, muitas vezes também entramos nessas fileiras, né? Nessas fileiras daqueles que tentam, através da meia bondade, entre aspas, disfarçar a má vontade que cultivam em seu íntimo. Mas é muito importante que, por força da necessidade de lucidez que o caminho espiritual exige, que nós tenhamos muita atenção em relação a isso, que nós usemos com muita frequência a recomendação de Jesus, orai e vigiai, a fim de não cairdes na tentação, né? Porque a tentação aqui é exatamente essa tentação, né, de um ego que está cultivando a maldade, a má vontade em seu íntimo e ainda tentando aparecer bem na fita, né? Tentando assim usar uma hostilidade indireta, né, de modo a que ele não seja classificado como mal, ou seja, é uma atitude ainda pior, né? Ou seja, a pessoa tentando praticar o mal de tal modo que não pareça uma pessoa má, né? Porque aí vem aquela questão do ego, né? Que é querer ser elogiado e não gostar de ser criticado, né? Então aí juntam as duas características de uma manifestação egoísta intensa, né? Ou seja, o mal pelo que a pessoa deixa permear o seu mundo íntimo e a hipocrisia, né, de tentar não parecer mal. Então a gente precisa ter muita atenção em relação a isso, né? Por quê? Porque o próprio Emmanuel nos chama a atenção aqui que todas as nossas manifestações que demonstrem qualquer percentagem de mal, por menor que seja, serão sempre plantação do mal. Então aqui, Emmanuel clarifica de maneira definitiva a questão desse problema que nós estamos discutindo aqui como a essência da nossa mensagem, né? Ou seja, ainda que a nossa maldade seja uma pequena maldade, ela é uma maldade, né? E por isso, por força da lei do karma, que é uma lei infalível e que é uma lei que age a partir do nosso mundo interno, e portanto uma lei a qual nós não podemos ludibriar, né? Então, por força disso, qualquer plantação de mal, ela sempre gerará insucesso e desgosto contra nós mesmos, né? Por quê? Porque o próprio Francisco de Assis nos diz na sua prece que é dando que se recebe. Dando o mal, recebemos de alguma forma o mal, o que não significa que seremos agredidos por outros. Pode ser de outra forma, né? Esse mal pode ser na forma de desequilíbrios psicológicos, psiquiátricos e até mesmo físicos, né? Por quê? Porque toda a energia negativa que nós fazemos circular no nosso mundo interno afetam o nosso equilíbrio, né? Então, por isso é que os ensinamentos espirituais sempre dizem, né, que a maior vítima do mal são aqueles que o praticam, né? A nossa visão mais superficial das coisas pensa o contrário, né? Nós achamos que a vítima do mal é aquele que foi objeto da maldade, mas não é. A vítima do mal é aquele que praticou o mal. Por quê? Porque cultivou uma erva daninha no seu mundo interior que vai brotar como emoções perturbadoras, pensamentos perturbadores e energias negativas que vão fazê-lo adoecer física e mentalmente, né? E é por isso que Emmanuel, quando vai se aproximando da conclusão da mensagem, ele nos diz que o Evangelho é claro na fórmula que ele nos apresenta para a extinção do mal, né? Por quê? Porque o Evangelho nos dá a receita exata do que é que devemos aplicar contra aquilo que Emmanuel, inclusive, chama de uma forma muito expressiva e figurada aqui no texto
da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade. Né? O que é essa baba sinistra do antigo dragão? É justamente a nossa tendência a alimentar má vontade, maus pensamentos, pensamentos de, por exemplo, a pessoa nos faz um mal e, como nós dissemos, a gente não a agride diretamente, mas muitas vezes a gente comemora um tropeço que aquela pessoa tenha na vida, né? Uma coisa que não tenha dado certo na vida dela, a gente intimamente ali, muitas vezes se alegra porque falou, tá vendo, ele me fez aquilo, agora está pagando pelo que fez, né? Então é isso que Emmanuel chama aqui da baba sinistra do antigo dragão, né? Ou seja, antigo dragão porque é como se fosse um verdadeiro, esse mal, né, que a gente ainda deixa vicejar dentro do nosso íntimo, ele se assemelha a um dragão que nos queima por dentro, né? Que promove verdadeiros incêndios interiores, né? Desequilibrando a nossa energia e fazendo com que muitas vezes os méritos que nós tenhamos conquistados à custa de muita prática espiritual, de muito esforço, sejam transformados em cinzas por momentos de explosão raivosa ou por cultivo de mágoa e ressentimento, né? Então, nós precisamos atentar para essas investidas dos nossos hábitos inconscientes, né? Utilizando, conforme recomenda Emmanuel aqui, o antídoto do perdão, que se caracteriza não apenas por esquecer a maldade que tenha sido feita a nós, mas, sobretudo, por retribuir essa maldade com tanta bondade quanta nos seja possível. Muitas vezes não é possível, por exemplo, retribuir uma maldade com palavras de bondade, porque às vezes aquela pessoa não está disposta a nos escutar, né? Muito menos ainda com alguma ação efetiva de corpo, mas podemos retribuir com uma ação mental, né? Com um pensamento amoroso que deseje para aquela pessoa a felicidade, que deseje para aquela pessoa a libertação do sofrimento, que deseje para aquela pessoa que ele encontre as causas verdadeiras da felicidade, né? Então, a gente poderia concluir aqui o nosso comentário com a advertência de Emmanuel para que nós não nos esqueçamos, né? Ele usa aqui uma figura da própria natureza, né? Ele diz para que não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. Olha que conclusão interessante, né? Nós não faríamos isso jamais, né? A gente nunca acharia que a gente poderia dissolver a sombra da noite dando um murro no meio do escuro, né? Porque isso faria nós parecermos verdadeiros desequilibrados mentais, né? Verdadeiros loucos, né? Entretanto, no nosso mundo íntimo a gente faz isso, né? Porque a gente tem essa tendência de reagir mal àqueles que nos fazem algum tipo de mal, pequenos males ou grandes males, mas aqueles que nos fazem algum mal, a gente tem essa tendência de reagir também de uma forma dura, de uma forma raivosa, de uma forma irritada, de uma forma magoada ou de uma forma ressentida. E isso é a mesma coisa, como diz Emmanuel, do que dar um murro na noite achando que dessa forma o ambiente vai clarear, né? Então nós precisamos cultivar, né, como diz o Evangelho, como recomenda o Evangelho, a paciência, né? E como nos lembra Emmanuel aqui na mensagem, cultivar a paciência. Por quê? Porque a paciência é essa capacidade de absorver os golpes da vida de maneira tranquila, serena e de tal modo que a nossa paz mental, que a nossa paz de espírito não seja abalada. Então, esses momentos em que nós somos atingidos por pequenos males ou grandes males, né? Mas o mais frequente é nós sermos atingidos por pequenos males,
são preciosos momentos de exercício da paciência e, consequentemente, do cultivo da paz mental mais permanente, né? De uma mente que não se abala tanto ou com tanta frequência com as investidas desequilibrantes do mundo externo, né? E isso é tão interessante porque se nós, através da paciência, conseguimos manter a estabilidade mental, nossa mente consegue ficar mais focada, consegue ficar mais concentrada. E uma mente mais concentrada, ela consegue observar as coisas com mais amplitude e profundidade, pesando melhor todas as causas e condições envolvidas em cada circunstância, inclusive naquelas consideradas negativas. E dessa forma se torna uma mente mais hábil para tomar decisões ponderadas, decisões equilibradas, que sejam efetivamente, né, eficazes para combater a negatividade que ali se apresenta, né? E isso nada mais é do que o resumo do agir com sabedoria, né? Uma sabedoria que brota da paciência, que gera paz, equilíbrio, equanimidade e, eventualmente, até mesmo compaixão por aqueles que, por ignorância espiritual, praticam ações inadequadas, praticam ações agressivas ou praticam ações prejudiciais ao próximo. Essa mensagem, portanto, para vencer o mal, ela nos esclarece que essa vitória sobre o mal é, sobretudo, uma vitória sobre nós mesmos. É, sobretudo, uma vitória interior.